Olá pessoal, agora voltando ao Mix 4, a questão 19. Eu postei no Mix 4 até a questão 18. Vamos agora à questão 19, é de regra de 3 composta. O problema diz assim, ó, um motor de 15 cavalos bombeia 160 litros de água de uma cisterna a 45 metros de profundidade em 15 minutos. Eu tinha esquecido de escrever o tempo. Quantos litros poderá bombear outro motor com 10 cavalos em 7 horas e meia de uma profundidade de 30 metros? A, B, C, D, E. Pus aqui em cima para não ter que gastar mais papel, tá bom? Então, primeiro, vamos identificar quantas grandezas tem esse problema. Quando tem mais de 2 grandezas, quando são 2 grandezas, é problema de regra de 3 simples, tá? Quando são mais de 2 grandezas, regra de 3 composta. Então vamos, motor de 15 cavalos. 15 cavalos é a potência do motor. Então está identificada uma grandeza, potência. 160 litros de água. Isso corresponde a quê? A capacidade, ao volume de água. Volume de uma cisterna a 45 metros de profundidade. Profundidade, outra grandeza, 3. Em 15 minutos. 15 minutos é tempo. 4 grandezas tem nesse problema. Tá? Então vamos montar a proporção. Veja lá. Vamos montar a proporção. Potência, volume, profundidade, tempo. Aí eu vou ler aqui para você e você vai entendendo o que eu completei aí. Ó, um motor de 15 cavalos é a potência. Bombeia 160 litros de água de uma cisterna a 45 metros de profundidade em 15 minutos. Agora vem a pergunta. Quantos litros, então onde é que está o X? No volume. Quantos litros? O X está nos litros. Quantos litros poderá bombear outro motor com 10 cavalos em 7 horas e meia tempo? De uma profundidade de 30 metros, profundidade. Então, tá aí a primeira montagem. Agora, veja ali. Nós temos o tempo em horas e em minutos. Vamos passar para uma unidade só. Se eu transformar isso aqui em horas, vai dar um tantão de minutos. Pode ser feito, mas para que aumentar os números se a gente pode diminuir, não é? 15 minutos corresponde a quanto da hora? 1/4 da hora. Então, no lugar de 15, eu vou escrever o quê? 1/4. E agora, o que nós temos que fazer? Preste atenção aí. Comparar as grandezas com a grandeza volume. Por que com a grandeza do volume? Porque é a que tem X. Então você compara as outras 3 grandezas com a grandeza que tem o X, que é o volume, para ver se alguma dessas grandezas é inversamente proporcional. Essa que for inversamente, ou estas que forem inversamente proporcionais, devem ser invertidas. Porque aqui você tem razões, ó. 15 sobre 10, tá vendo? Frações. 160 sobre X, 45 sobre 30, 1/4 sobre 7,5. Você vai inverter aquela razão que for inversamente proporcional. Vamos fazer a comparação? Então eu vou começar comparando cavalos com litros, ou seja, comparando a potência com o volume. Eu escrevi, aí eu devia escrever potência e volume e acabei escrevendo cavalo e litro. Você entendeu? Potência e volume, tá? Cavalos e litros. Olha bem, cavalos não está 15 e 10? Vou tirar a xícara daqui, o café vai entornar. Ah lá, não está escrito 15 e 10? Então, o novo motor tem menos cavalos. Se tem menos cavalos, ele vai bombear o quê? Menos litros, concorda comigo?
Se tem menos cavalos, ele vai bombear menos litros. As duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, não tem que inverter nada. Vamos agora comparar o tempo. O tempo com os litros, que é a grandeza que tem o x. Lembra? Compara todas com aquela que tem o x. O tempo. Aqui 1/4 de hora, aqui 7 horas e meia. O tempo aumentou, não é? Mais tempo, mais litros, concorda comigo? Se a bomba vai funcionar um tempo maior, ela vai bombear uma quantidade maior de água. Mais tempo, mais litros, diretamente proporcional. Tá vendo aí, ó? Menos, menos, mais, mais. Agora vamos comparar o que? Profundidade com os litros. Veja lá em cima. A profundidade do novo poço é menor. Então a gente, se a profundidade é menor, significa que o motor vai ter menos trabalho no mesmo tempo. Então ele vai bombear o que? Mais litros. Então veja bem, menos profundidade, mais litros. Entendeu isso? Então aqui eu encontrei o que? Grandeza inversamente proporcional. Então a razão 45 sobre 30 deve ser invertida para 30 sobre 45. Agora como é que você monta então a nova proporção? Monta assim, ó, você pega a razão que tem o x e escreve ela no primeiro membro da igualdade, do lado esquerdo da igualdade. Aqui tem o x, que é do volume, 160 sobre x. E escreve as outras. Veja lá no comecinho. Ó, 15 sobre 10, tá ela aí, 15 sobre 10. E a do tempo, né, 1/4 e 7,5, tá aqui, 1/4 e 7,5. E a outra é que tem que inverter, a da profundidade. A da profundidade era o quê? 45 sobre 30, vai ficar 30 sobre 45. Agora o que nós vamos fazer? Fazer essa multiplicação, igualar e chegar numa proporção, certo? Como é que isso pode ser feito? Observa com atenção aí, olha essa continha. Você está vendo que 30 vezes 15 é 450? E que 10 vezes 45 é 450? Ah, professor, não enxerguei. Então, observa o seguinte. Você pode fazer assim também, ó. Entendeu? Caso você não visse que esses dois números são iguais, 450 sobre 450, que dá 1, né? Aí você poderia fazer, por exemplo, assim, ó. 30 dividido por 10 dá 3. 45 dividido por 15 também dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, acabou. Então ficou 160 sobre x é igual a 1/4 sobre 7,5. Cadê? Ah, tá aqui. Então ficou como? Tá lá em cima. 160 sobre x é igual a 1/4 sobre 7,5. 160 sobre x é igual. Dividir, ó, 1/4 vezes 1 sobre 7,5. Porque dividir não é multiplicar pelo inverso. O que está no denominador vai ser invertido, não é? 1 sobre 7,5. Aí ficou como? 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 7,5 é 30. Quer dizer que 160 sobre x é igual a 1 sobre 30. Ou seja, x é igual a 160 vezes 30, que dá 4.800 litros de água. Não é legal o problema? É a regra de 3 composta. Nesse caso aí, com 4 grandezas. Então você entendeu essa aqui da profundidade? Aqui é que está o x da questão. Aqui é que apareceu a razão que deve ser invertida. Se o poço tem uma profundidade menor, o trabalho que o motor vai ter é menor no mesmo tempo. Porque antes o poço era de 45 metros, agora o poço tem uma profundidade menor, então o trabalho será o quê? Relativo ao tempo, o trabalho será, ele vai ter um trabalho menor, vai poder bombear o quê? Mais litros, menos profundidade, mais litros. Entendeu isso? Então é isso por enquanto, gente. Ótima tarde. Tchau, tchau, um abraço.